paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Luiz, superintendente da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Miguel Paulista, no Ministério de São Miguel, com o pastor Leônidas, pastor Magalhães, pastor Márcio. E estou aqui para dizer que concluímos mais um trimestre e vamos iniciar agora outubro, novembro e dezembro. São os últimos 3 meses do ano de 2020. Com a graça de Deus e ainda aqui pelas redes sociais, será ministrada a cada domingo, uma aula através do pastor Márcio. E eu gostaria só de já colocar aqui para vocês verem. Esse trimestre estaremos estudando lições que foram extraídas do livro de Jó. Essa daqui é a revista que estaremos usando esse trimestre. Diz assim: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então são lições extraídas do livro de Jó que estaremos estudando e aprendendo nesse trimestre. Então, se você comprar a revista, se você adquirir a revista e abrindo ela tiver a data de julho, é porque esse material foi preparado para o trimestre passado. Tá bom? Vai ser aplicado nesse trimestre, é o que foi disponibilizado pela CPAD, tá bom? Então você não se importa, não se preocupe com isso, achando que você está com a lição errada, porque a lição está correta, tá? Nós já verificamos, são 13 lições daqui até dezembro, tá? E a lição de número 1 para hoje, que é dia 4 de outubro de 2020, começa com o título da lição, o livro de Jó. O texto áureo está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E a verdade prática que diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Quero convidar o pastor Márcio para ministrar essa aula e agradecer a todos e desejar a todos um bom estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Aqui quem fala é o pastor Márcio, co-pastor na Igreja Sede e ministro as aulas da Escola Dominical também na Igreja Sede. E temos assim o prazer e a alegria de iniciar mais um trimestre da Escola Dominical na nossa igreja. Ainda online, pela internet, devido à pandemia que está ocorrendo, ainda não retornamos às aulas presenciais, temos os cultos presenciais à noite, no domingo às 19 horas, mas as aulas ainda estamos fazendo online e esperamos que agora, nesse novo trimestre, que todos vocês, toda a igreja e mesmo aqueles que não são do Ministério de São Miguel Paulista, mas estão assistindo essas aulas, que vocês sejam abençoados. Me coloco à disposição de Deus e à disposição de vocês todos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Este trimestre que estamos iniciando agora, nesse domingo, vamos estudar sobre o livro de Jó. O livro de Jó, e a revista desse trimestre tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estaremos vendo o livro de Jó, de todo ele, e através dele e do sofrimento que Jó passou, e a maioria já conhece a história de Jó, mas vamos também rever isso neste estudo, ver o dilema, a questão do sofrimento e a questão da soberania divina, enfim, é um estudo sobre o livro de Jó. Convido vocês a acompanhar esse estudo junto comigo e vamos nesta viagem, neste crescimento espiritual que tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Primeira lição deste domingo é a lição para tratar sobre o livro de Jó.
especificamente. A primeira lição é aquela lição que nós temos uma visão geral do livro, falamos sobre alguns aspectos da escrita, um resumo geral e a mensagem principal do livro. É uma lição para dar uma visão geral e depois, nas demais lições, nós entramos propriamente no estudo do livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, enfim, vamos analisar em mais detalhes. Mas é importante essa primeira lição para saber, de forma geral, do que se trata o livro e do que nós vamos estudar. Na revista que está sendo distribuída pelas casas publicadoras, a data da lição está errada, né? E todas as lições, se você tiver a oportunidade de pegar a revista, e mesmo aqui no material que eu disponibilizo para vocês no vídeo, a data está errada. Essa primeira mesmo está como 5 de julho de 2020. Porque esta revista, o projeto inicial da CPAD, e eles fizeram na época, era com o intuito de ser estudada no terceiro trimestre. Mas com a pandemia ficou aquela situação difícil, a maioria das igrejas não conseguiram retornar, não tinha os cultos, enfim, por uma época bem incerta, bem complicada, a CPAD segurou essas revistas e nós estudamos sobre Esdras e Neemias no trimestre passado. Agora, as coisas estão começando a clarear um pouquinho mais, então a CPAD está distribuindo no quarto trimestre a revista que seria do terceiro trimestre. Então não se assuste ao ver a data errada. Todas as lições vão estar se referindo ao trimestre passado, mas é essa justificativa, simplesmente a revista do trimestre passado que vamos utilizar no quarto trimestre, ok? Falando da lição 1, a primeira lição tem alguns textos de leitura, mas eu quero, como base mesmo para o nosso estudo, ler o texto áureo. O texto áureo não está em Jó, o texto áureo está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esta referência em Tiago é uma prova da historicidade, da existência, de que Jó e a sua história é verdadeira. E aqui, nesse versículo mencionado por Tiago, ele está consolando ou animando pessoas que sofriam na sua época, e ele diz: toma como referência, olha para a história de Jó e veja que mesmo se você está sofrendo, mas Deus é misericordioso e uma hora vem a solução, uma hora vem a resposta, enfim, Deus tem o controle, Deus é soberano sobre tudo. Mas no sofrimento, olha para o exemplo de Jó, um homem fiel, mas que ele não se decepcionou. No final da história, ele não se decepcionou com Deus. E é este o assunto principal, o tema do trimestre gira o estudo de Jó e a questão do sofrimento. Jó, o drama que Jó viveu, o drama dele, se a gente fosse passar para os dias atuais, comparativamente, imagina uma pessoa, você, se fosse hoje vivendo como Jó, o que seria equivalente? Seria a empresa sua fechada, igual aconteceu agora na pandemia, a empresa fechada, os bancos confiscando todo o dinheiro. Então, se você tinha alguma economia, você perde o emprego, a sua empresa desaparece, fale, não tem mais onde você trabalhar. As economias que você tinha, o banco confisca. Além disso, a casa onde você mora, acontece um incêndio e nesse incêndio os seus filhos morrem durante essa tragédia. Aí, somado a isso, você fica doente. Uma doença que te leva, uma doença gravíssima que leva você ao hospital.
Sua esposa vai te visitar e ao invés de te consolar, de te animar, de dizer, oh, não, fica firme, ela simplesmente diz, é melhor você amaldiçoar a Deus e morrer. É melhor morrer do que viver assim. Olha, depois de tanto sofrimento, a esposa dizer, é melhor morrer. Por que adianta viver dessa forma? Aí vem os amigos visitar. Os amigos visitam e, de novo, ao invés de consolar, a fala deles é, eu acho que você mereceu. Não é possível que uma pessoa, para acontecer tudo isso, a empresa fechar, perder o dinheiro, ficar doente, os filhos morrerem, a sua casa ser destruída, tanta coisa ruim, é porque você fez alguma coisa. Isso aí é castigo divino, isso aí você fez algo que você merecia. Essa era a mensagem dos amigos. E depois, você naquela situação, quando alguma criança, alguém passa desconhecido, passa e te vê naquela situação, eles ficam com nojo, fogem e até fazem gozação da tua estado tão precário e zombam de você e tem nojo de olhar para você. Imagina você numa situação dessa. Imagina viver um sofrimento, uma situação tão extrema dessa forma. E Jó, o que ele viveu nos dias dele, na época dele, é equivalente a nós vivermos tal situação. A perder tudo materialmente, de saúde, fisicamente, as amizades e as pessoas ainda te recriminando, então psicologicamente você sendo esmagado, sendo abatido. Essa era a situação de Jó. Então, se você se colocar no lugar de Jó, você vai ver que era terrível, era algo quase que incompreensível de viver algo desse tipo. E nesse trimestre, pode ser que em menor, maior grau, enfim, de alguma forma, todas as pessoas vão estar passando por sofrimentos, por dificuldades, por lutas, por aflições. Aí eu quero abrir um parêntese aqui, falando de sofrimento, nós fomos informados que ontem o presbítero César e a sua esposa, os dois foram internados ontem por causa da Covid, dessa pandemia. E eles estão internados, estão em tratamento e pedem oração, e eu aqui também reforço esse pedido de oração por esse casal. Eles e tantos outros que passam por situações de sofrimento, de dificuldade. A doença, no caso deles tem criança pequena, aí a preocupação com o cuidado das crianças, onde ficar para cuidar. Então tem a preocupação pessoal e a preocupação com os filhos. Então, orem pelo presbítero César e a sua esposa Leninha, orem para que Deus dê vitória. E eu menciono abrir esse parênteses pedindo para que os irmãos intercedam, mas também dizendo que sofrimento é uma realidade na vida das pessoas em geral, do ser humano. Quantos irmãos estão passando por situações difíceis? E esse trimestre vai ser um trimestre para nós estudarmos através da vida de Jó, do exemplo de Jó, como reagir ou como agir durante um período de sofrimento. Esse é o objetivo, é o que buscamos nesse estudo desse trimestre do livro de Jó. Partindo agora para algo que eu disse sobre a questão de ter uma visão geral do livro de Jó, então nós vamos comentar algumas coisas, alguns aspectos diretamente sobre o livro, aspectos eu diria até técnicos, mas muito rapidamente. Primeiro, o nome de Jó vem do hebraico, que significa voltado para Deus. Esse era o sentido no hebraico do nome de Jó. O livro de Jó, se nós perguntarmos quem escreveu o livro de Jó, eu acho que a maioria dos crentes vai dizer Jó. O autor do livro de Jó foi Jó. Aí há um probleminha. O livro de Jó não declara quem escreveu. E os estudiosos
tem várias teorias. Alguns, sim, pensam que foi o próprio Jó que escreveu um relato de tudo que ele passou, até por tanto detalhamento, principalmente das conversas que ele teve com seus amigos, dos sentimentos. Foi um livro tão bem detalhado que muitos analistas, muitos estudiosos acreditam que foi Jó. Outros acreditam que foi Moisés, até porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e esses livros falam do princípio, da criação, de como as coisas começaram. Então alguns atribuem que o livro de Jó também teria sido escrito por Moisés com base em relatos que ele teria ouvido, então com base nas coisas, da mesma forma que ele escreveu os 5 primeiros livros, a história de Jó também a mesma linha de colhendo informações e coisas que eram conhecidas para escrever. Isso porque também os estudiosos entendem que o livro mais antigo da Bíblia seria o livro de Jó. Muitos estudiosos acreditam que Jó foi o primeiro livro escrito, antes mesmo até do Pentateuco. É uma teoria. Alguns entendem que foi Salomão, outros entendem que foi Esdras. Enfim, há várias teorias. O fato é que os estudiosos não há nem no livro de Jó ou em algum lugar dizendo que o autor, o escritor do livro de Jó foi o próprio Jó, ou foi Moisés, ou foi Salomão. Enfim, não está isso claro. Não tendo isso claro, é mais assim, aceito que o autor é desconhecido, porque não se tem certeza do autor. Mas, independente de saber o autor, e nós vamos continuar falando o livro de Jó, não vamos nos preocupar com essa questão de quem escreveu. Mas o importante é saber que Jó é um personagem real que existiu e a sua história é um evento real. Isso os estudiosos bíblicos sérios enxergam e entendem dessa forma. Quando eu falo isso sérios, porque há alguns, principalmente os mais recentes, há um movimento lá chamado crítica bíblica, que eles questionam a Bíblia todinha. Para eles, tudo que na Bíblia não é o que nós entendemos que é. Eles questionam a Bíblia de ponta a ponta. Esses estudiosos, esses aí, a gente não considera. A gente considera o quê? Os tradicionais que vêm desde antes de Jesus. Havia estudiosos das Escrituras. Depois de Jesus, os pais da fé, no início da igreja, depois durante toda a história da igreja e até os dias atuais, os estudiosos, que eu chamo tradicionais, ou seja, de toda essa época, sempre entenderam que o livro de Jó é um livro de uma história verdadeira e o Jó é um personagem real. A evidência bíblica para isso, nós temos em Ezequiel no capítulo 14, lá no versículo 14 e no versículo 20, onde Ezequiel cita Jó entre 3. Ele diz Jó, Noé e Daniel. Ele cita esses 3 personagens como pessoas reais, como referência. Então ele equipara Jó a Noé e a Daniel. Para ele, todos os 3 são pessoas cuja história é verídica. Também Tiago, capítulo 5, versículo 11, que nós acabamos de ler no Novo Testamento, reforça a ideia dizendo, olha para a história de Jó, como foi o sofrimento. Irmãos, nós, os crentes, nós entendemos e acreditamos, temos plena convicção que a história de Jó é verdadeira e a pessoa de Jó foi uma pessoa que viveu. Há alguns, conforme disse, que acham que isso foi uma história criada, uma poesia, uma fantasia, foi inventado para se ilustrar a questão do sofrimento. Há muitos que pensam assim, mas nós, a Assembleia de Deus e a maioria da igreja, enfim, de forma maciça, entendemos que é um relato de um sofrimento humano, um sofrimento real, verdadeiro.
Outra coisa, o livro de Jó nos diz que ele vivia na terra de Uz. Isso hoje os estudiosos entendem que é um local que fica entre o Mar Morto e a Arábia. Então é um pouco abaixo de Israel, na região ali do deserto, do Sinai, enfim, um pouco abaixo de Israel, entre a Arábia Saudita e o Mar Morto. Aquela região que hoje ainda existe, obviamente, né? Então é muito próximo da Arábia Saudita. Essa seria o local. E a época, aproximadamente, se é um fato real que aconteceu, estima-se que é por volta de 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Foi depois do dilúvio, porque em Jó capítulo 22, versículo 16, ele até cita, de certa forma, o dilúvio. Então foi depois do dilúvio de Noé, da época de Noé, mas foi no período patriarcal. Quando a gente fala período patriarcal, a época em que viveu Abraão, Isaac, Jacó, porque nessa época não havia Israel, não há referência nesse livro de Israel, não há referência da lei de Moisés. E Jó, ele intercedia e ele agia como um sacerdote. Então não há o sistema sacerdotal que aconteceu de Moisés em diante. De Moisés em diante houve os sacerdotes, instituiu-se o sacerdote. Mas com Jó, Jó intercedia pelos seus filhos, assim como foi Matusalém, era uma espécie de um sacerdote, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles faziam o culto, a adoração, erguiam o altar e faziam tudo eles mesmos, eles assumiam. Essa é uma característica da época patriarcal. O patriarca, o chefe da família, era o líder da família, não só materialmente aqui na terra, mas ele era o líder espiritual. E na história nós vemos que Jó se enquadra nessa categoria. Muito bem. Outra informação, rapidamente, é sobre a distribuição. Esse livro de Jó, como ele se divide. Ele tem 42 capítulos, tá? 42 capítulos divididos da seguinte forma. Capítulo 1 e 2 relata a crise, o sofrimento de Jó. Como tudo aconteceu. Ele lá, tudo bem, e por que ele sofreu, e as coisas que aconteceram, o que ele perdeu, como foi essa perda. Os capítulos 3 a 31 é uma busca humana de respostas. Jó e os seus 3 amigos têm lá, ele recebe 3 amigos quando ele está naquela situação terrível de sofrimento, ele recebe 3 amigos que são chamados Elifas, Bildade e Zofar. E esses 3 amigos vem uma sequência de debates, de conversas, eles falam, cada um deles fala e Jó responde, e toda uma busca, uma argumentação entre eles, entre Jó e os seus amigos, buscando respostas para o sofrimento. A grande pergunta é, por que o sofrimento? Por que esse sofrimento acontece? E Jó entendia que ele era justo, e os amigos, eles tinham uma teoria. A teoria deles era que o sofrimento é resultado direto e proporcional dos pecados de cada um. Ou seja, os 3 amigos diziam, se você está sofrendo, Jó, você pecou, alguma coisa você fez errado, por isso você sofre. E Jó, nessa busca por respostas, ele rebatia dizendo, não, eu sou justo e eu não entendo por que um justo sofre, qual o motivo disso? Era desses capítulo 3 a 31, essa conversa entre eles, buscando a resposta, mas buscando no conhecimento humano. No capítulo 32 a 37, capítulos 32 a 37, aparece um outro personagem chamado Eliú. Eliú era mais jovem que os outros e ele pede licença naquele debate, ele visita Jó, pede licença, e os estudiosos classificam essa parte de capítulo 32 a 37 como o começo do entendimento. Não é que ele estava entendendo, é que ele estava começando, tateando alguma coisa. A opinião de Eliú estava chegando perto, mas ainda
não era a resposta para o sofrimento. Então Eliú dizia que Deus é grande e o homem é ignorante. Deus é tão grande, o homem é ignorante. Então Eliú dizia, não dá para a gente entender. Nesse ponto é que nós vemos o começo do entendimento. Eliú deixa claro, a gente não vai conseguir entender. Vocês estão debatendo aí, mas a gente não vai conseguir entender, porque a grandeza de Deus é muito maior do que a nossa. E a teoria de Eliú era que Deus usa o sofrimento como forma de correção, uma instrução. Eliú não diz exatamente que Jó pecou. Ele se foca em Deus, na pessoa de Deus, dizendo, olha, se Deus permite o sofrimento, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa, ou corrigir ou ensinar. Alguma coisa Ele está querendo. Então ele não faz uma acusação direta a Jó como os outros 3 amigos faziam, mas ele fala sobre, que diz que Jó estaria sendo ensinado por Deus. De alguma forma, todo sofrimento é Deus querendo ensinar alguma coisa. Mas há um problema que nós vamos estudar, nós temos uma lição específica sobre o discurso de Eliú, onde nós vamos entender que Eliú, ele estava meio certo, ele não conseguiu entender o sofrimento plenamente, porque ele se prendeu a uma situação que sim, é verdadeira. Deus pode usar o sofrimento para correção, para ensinar a nós alguma coisa, só que esse não era o caso de Jó. Jó não estava passando por aquele sofrimento para ser corrigido, para ser instruído. A origem do sofrimento de Jó não era exatamente para que ele fosse corrigido ou recebesse uma instrução. Nós vamos ver que o sofrimento dele começou por um questionamento de Satanás. Então, não foi esse o motivo. Só que há situações que isso é verdadeiro, mas não era a compreensão plena. Esse é a parte dos capítulos 32 a 37 de Eliú. Nós vamos estudar isso, obviamente, numa lição específica, em detalhes. Capítulos 38 a 41, finalmente todo mundo se cala e Deus fala com Jó. Deus responde a Jó, mas Deus responde não explicando. É uma resposta sem explicar. Responde, mas não explica. Deus fala com Jó fazendo muitas perguntas. Então, a fala de Deus é através das perguntas. Deus vai fazer com que Jó entenda que esse sofrimento, aquele que ele estava passando, fugia à compreensão de Jó. E Jó estava questionando o sofrimento e Deus, através de muitas perguntas, em outras palavras, diz, mas Jó, qual a razão? Por que você quer achar, você quer ser o dono da verdade? Você acha que controla tudo? Você acha que controla o sofrimento? Você acha que controla todas as situações? Então, o que Deus estava querendo mostrar é que se Jó ou seus amigos sabem, entendem a razão do sofrimento, então ninguém nunca ia sofrer, porque se você já tem a resposta, você já sabe como evitar qualquer sofrimento. E não é assim. O que deixa claro o livro de Jó é que o ser humano sofre e muitas vezes nós não conseguimos realmente compreender e não vai dar para compreender. Mas isso nós vamos ver à frente. Eu só estou aqui colocando a retorno de Jó de Deus nos capítulos 38 a 41, onde Deus fala com Jó, mas ele não dá a resposta direta do porquê do sofrimento. Ele faz muitas perguntas para conscientizar Jó. E por último, no capítulo 42, é a restauração. Depois de tudo isso, Deus vira essa situação, muda tudo, restitui a Jó as suas condições físicas, de saúde, sua condição financeira, os seus filhos. Ele restitui tudo e de forma dobrada. Então Jó foi recompensado, ele passou por um sofrimento, mas foi recompensado. Essa é a estrutura geral do livro de Jó. Nesse trimestre nós vamos estudar essa estrutura em detalhes
E principalmente, de novo, não é um livro para a gente estudar história, é um livro de estudo de conceitos, de ideias, principalmente estudando a grande questão sobre o sofrimento, a razão do sofrimento. Então, vamos agora sim, já partindo para o encerramento dessa aula, analisar a mensagem do livro de Jó, a mensagem que esse livro traz para a gente. E a mensagem, assim como Deus usou esse método, ele não deu as respostas, ele fez perguntas, não deu resposta para Jó, ele fez perguntas. A mensagem do livro de Jó vai ficar para nós, inicialmente, em perguntas. A primeira pergunta, a mensagem do livro de Jó em relação à pergunta é: por que os justos sofrem? Por que uma pessoa boa sofre? Por que uma pessoa que não fez algo errado sofre? Essa é a mensagem que está sendo trazida nesse livro. Jó era um homem justo, mas ele sofreu. Então a pergunta é: por que um homem justo, uma mulher justa, alguém que não cometeu uma falha, sofre? E pessoas assim sofrem também. Sofrem sim, há situações que isso acontece. Existe nos filósofos antigos, que até na época de Paulo ele mencionou uma escola de filósofos lá da Grécia, o tal de Epícoro, que ele tinha esse questionamento muitos anos depois de Jó, mas ele tinha o questionamento sobre Deus e o sofrimento e o mal em si também, que ele colocou 4 afirmativas ou questões e questionando Deus em relação ao sofrimento. O ponto que ele colocou é: Deus, se ele quer remover o mal, mas não pode, é porque ele é fraco. E nós sabemos que Deus é todo poderoso, ele tem todo o poder. Então o Epícoro dizia: se ele quer remover o mal, mas ele não pode, ele não consegue, ele seria fraco. E não é o caso de Deus, porque Deus é todo poderoso. O segundo ponto que Epícoro colocou é: se Deus pode remover o mal, mas não quer, ele pode, mas não quer, é porque ele é mau, ele pratica maldade. E nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, não há maldade em Deus. Então, isso não pode ser. Mas Epícoro fala: se ele pode remover o mal, mas não quer, então é porque ele é mau. Só que Deus não é mau, então isso não se encaixa. O terceiro ponto que Epícoro coloca é: se Deus nem pode e nem quer remover o mal, então ele não é Deus. Se ele não pode e não quer, se as duas coisas ele não faz, ele não consegue. E mesmo que ele não quer, ou seja, não é mesmo que ele não consegue nem pode, ele não consegue fazer, ele é igual a nós, ele é um ser humano igual a nós. Agimos da mesma forma, com maldade e impotentes. Aí ele diz que ele não é Deus, mas nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E o quarto ponto que Epícoro coloca é: se Deus pode e quer remover o mal, aí Epícoro fala: por que então ele não impede o mal? Que é a grande questão que a humanidade, as pessoas fazem. Por que Deus não impede que as coisas ruins aconteçam? Por que Deus não impede o sofrimento? Tem crianças que nascem com sofrimentos terríveis, tem famílias que sofrem terríveis perdas, ou por doença, crimes, estupros, maldades terríveis que acontecem nesse mundo, as guerras, os roubos, os assassinatos, a deslealdade, tanta maldade há no mundo. E há uma pergunta que a humanidade faz: mas Deus, sendo Deus, ele pode, ele é bom e tudo mais, por que não impede o mal? Essa é a grande questão que esse Epícoro levantou e que a humanidade levanta. É entender essa relação entre Deus e o sofrimento humano. Por que às vezes Deus age, às vezes não age? Por que o sofrimento acontece?
essa relação é o que o livro de Jó nos coloca para analisarmos. Então a história de Jó, o debate com seus amigos e a resposta de Deus nesse livro é a forma que está sendo questionado e pensado a postura de Deus em relação ao sofrimento humano. E você quer que eu responda agora? Não, porque nós vamos estudar esses três meses sobre essa questão. Por que os justos sofrem? Então nós vamos estudar na sequência da mesma forma que Deus tratou. Porque é difícil, é quase impossível a gente entender essas questões de sofrimento. E Deus, conforme eu falei, Ele não respondeu. Ele colocou perguntas e depois das perguntas, Jó chegou a uma conclusão que nós também vamos ver. Mas Jó chegou à conclusão. O fato é que a mensagem do livro de Jó é por que os justos sofrem, por que uma pessoa justa sofre. E esse livro de Jó vai nos clarear um pouquinho esse ponto. Uma outra mensagem transmitida através do livro de Jó é também uma outra pergunta, conforme eu disse. Existe bondade desinteressada? Alguém tem fé em Deus sem receber nada em troca? Veja, no livro de Jó é colocado a tese que o diabo coloca diante de Deus. A tese do diabo era: Jó é fiel porque era fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Então, a tese de Satanás é: alguém ama a Deus porque recebe de Deus a vida, recebe de Deus a saúde, recebe de Deus os bens, mas se não recebe alguma coisa da parte de Deus, a pessoa deixa de amar a Deus. Então, o relacionamento do homem com Deus, segundo a tese de Satanás, é um relacionamento de troca. O relacionamento do ser humano, segundo essa tese, é sempre que se gosta de alguém, ou que seja não só Deus, mas entre as pessoas, sempre que há um relacionamento, esse relacionamento só há à base de troca, porque para que se goste de alguém, você tem que receber alguma coisa em troca. Teoricamente não existiria o amor, o relacionamento, se não houver um interesse. Então, o livro de Jó levanta esse questionamento que o próprio Satanás fez a Deus. E diante dessa questão, será que existe bondade desinteressada? Será que existe relacionamento verdadeiro entre as pessoas? Será que eu estou com a minha esposa por amor ou porque é uma troca? Será que você está na igreja com as pessoas, com o seu pastor, com seus irmãos, porque existe algo maior, um amor, ou é uma troca? Tudo o que se questiona, o que se questiona é por que as pessoas estão interagindo. Se é uma troca ou se é o que nós chamamos aqui de o amor, o desinteressado. É simplesmente porque ama, porque gosta, porque quer. Esse foi um questionamento colocado no livro de Jó, e esse livro nos traz uma mensagem, uma resposta para essa questão. Será que existe uma bondade, um amor, uma fé desinteressada? Eu não vou responder, fazer como Deus fez. Deixa as questões aqui e nós vamos estudar isso. Mas é algo que esse livro traz como mensagem para nós. E uma terceira mensagem através de pergunta é: pode o homem compreender a Deus? Pode o homem entender a Deus? Veja, nesse livro de Jó, nós vemos que os 3 amigos de Jó acreditavam que entendiam Deus, porque eles chegaram para Jó diante do sofrimento e explicaram para Jó, na opinião deles, o porquê que estavam sofrendo. Eles tinham uma resposta, explicação longa para tudo, para todo aquele sofrimento, porque eles achavam que entendiam Deus, que eles sabiam que Deus queria, como Deus agia, e eles expressavam isso. E até Jó
ele também achava que podia compreender Deus, que ele, como homem, entendia o que Deus quer em todas as situações. E ele chegou ao ponto, dentre tantos argumentos, de pedir uma audiência para questionar diretamente a Deus, entre outros. Mas eu vou até colocar esse texto aqui para a gente ler, para vocês verem a que ponto ele chega no seu pensamento de que ele compreende. Em Jó, capítulo 23, a partir do versículo 1, preste bem atenção no pedido de Jó. Jó, capítulo 23, verso 1 diz: Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está amarga. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ou seja, estou sofrendo cada vez mais. Versículo 3. Se eu soubesse que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal com boa ordem. Olha só, ele dizia, se eu soubesse onde Deus está, eu ia até a Deus e ia como se fosse um tribunal, debater com ele. E olha, ele diz no versículo 4, com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Ele diz, eu ia argumentar com Deus que ele ia ficar sem palavras diante do que eu ia falar com boa ordem, ou seja, eu tenho tudo já claro, esquematizado, eu tenho os argumentos tudo bonitinho aqui e eu tenho muito argumento para falar com ele. Versículo 5, saberia as palavras com que me responderia e entenderia o que me dissesse. Aqui ele deixa claro que ele achava que entendia Deus. Ele diz, olha, o que ele me respondesse, eu conseguiria entender tranquilamente. Qualquer coisa que ele fale, eu vou entender. Ele se compara a um ser que pode, de igual para igual, debater com Deus as questões e, principalmente, no caso, o sofrimento. Ele diz, eu posso chegar a Deus e conversar com ele de igual para igual e ter um monte de argumentos, muitos argumentos, e o que ele me respondesse eu entenderia tranquilamente, não teria problema nenhum, eu posso falar cara a cara com ele. Versículo 6, porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderá comigo? Não, antes cuidará de mim. Ou seja, ele estava tão confiante dessa igualdade, que ele disse que Deus não ia ter condições de debater. Deus ia ficar sem argumento com ele. Veja a que ponto chegou, obviamente. Não é que a Bíblia nos diz que Jó não pecou. Ele não estava aqui blasfemando de Deus. Ele estava numa situação de sofrimento. Ele achava que entendia, então ele não estava falando mal de Deus, ele estava dizendo e nem rebaixando Deus. Ele estava elevando demais o seu valor pessoal, achando que ele tinha condições de entender Deus. Assim como nós, na situação de sofrimento, quantas vezes a gente questiona e acha que tem as respostas e acha que seria como Jó, que se chegasse diante de Deus, poderia chegar lá, apontar o dedo para Deus e questionar, porque ele não teria direito nem condições de responder nem falar nada. Veja que a questão, esse livro, a terceira mensagem desse livro é justamente, será que nós podemos, como homens, entender Deus e o sofrimento e o que acontece conosco? Será que a gente tem realmente essa condição? Jó, em certo momento, achou que tinha, mas será que isso é verdade? Irmãos e irmãs, é isso que vamos estudar nesse trimestre. Sofrimento e as questões que giram em torno de sofrimento, a soberania de Deus, a posição humana, a razão do sofrimento, se é por falha, se não é, o que Deus pretende nessas ações, se nós temos ou não condição de entender o que nós passamos. Será que nós temos? Tudo isso é o que nós vamos estudar nesse trimestre. Eu convido a vocês
a acompanhar as aulas, a estar conosco e vamos meditar na palavra de Deus, porque sofrimento é algo que todos passam. Não há ninguém que não passe por situações de sofrimento. Não há ninguém que não seja atingido por alguma situação difícil. Não há. Irmãos, participe da escola. Venha conosco e vamos ser edificados pela palavra de Deus. Peço que a Deus que ajude a todos nós e peço ao irmão e à irmã que ore por mim para ter essa condição de meditar na palavra com você e que todos nós possamos crescer na fé em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e oremos. Senhor, Deus e Pai, quero agora, meu Deus, agradecer por iniciarmos mais um trimestre da Escola Dominical. Te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de chegar à casa, ao lar, ao ouvido, à mente de cada pessoa. Meu Pai, eu te peço, meu Deus, que nos abençoe nesse trimestre que estamos iniciando, abençoa a tua igreja, o teu povo, que possamos ser edificados, que possamos, Senhor, com esse livro de Jó, ficarmos mais chegados a Ti, independente da situação, independente do se é sofrimento ou se é alegria, que possamos reconhecer o Teu poder e confiar nos Teus cuidados. Meu Deus, eu te peço que abençoe a escola dominical, abençoe a superintendência, os demais professores e a escola dominical nas congregações, em todo o lugar, Senhor, que a Tua igreja seja edificada. Também te peço em favor do presbítero César, da irmã Leninha, sua esposa, e tantas outras pessoas que estão sofrendo com essa pandemia. Meu Pai, traz a saúde, dá vitória, Senhor, repreende toda a enfermidade e que eles possam, Senhor, testemunhar da grande vitória do Teu amor. Senhor Deus, vai agora naquele hospital e faz um milagre. Meu Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.